foi o momento que a gente ocupou a pista de skate, porque tinha uma microestrutura da prefeitura com uma outra microestrutura da galera, juntava ali e a gente conseguia fazer. Aí tinha um palco para a gente fazer os varietés, a gente tinha duas estruturas de ferro que a gente amarrava e fazia os vôlei clave. O 5 sem lona tem um cenário que dá para usar, o Hélio tá com a rede que dá para usar. Usava o cenário de um, com a rede do outro, com a fita de outro, com o cabo de mais um. Juntando todo mundo, várias mãos, a gente fazia o circo subir. As oficinas ali do Cajuve, elas ajudavam muito assim no encontro, né? Sempre tinha gente nova que saía da oficina, da oficina e foi pro encontro, né? E vice-versa também, né? Às vezes estava lá no encontro e tem as oficinas que rolam lá no Juventude Cidadã, né? Que era o nome na época, né? Então, às vezes, você ia lá e, de repente, estudava violão, DJ, porque tinha uma infinidade de oficinas, né? Era um espaço muito massa, muito completo, assim, em muitos lugares, para você treinar ou aprender uma coisa nova, né? Então, foi um ensino médio, assim, depois que saí, também conheci as oficinas graças ao encontro, né? Então, tava lá com os amigos, né? A gente saía de skate, ia lá pro Juventude, treinava, depois ia pro encontro na pista. E acabava o encontro na pista, ia pro passo, aí treinava mais no passo, fazia o que quisesse. Foi uma época muito boa, assim, né? Tanto artisticamente quanto de estar com a galera que eu gostava, assim, né? Os amigos da época e todos mais, e os que ainda estão, né? Eu me afastei por mais ou menos 1 ano por conta da faculdade. Aí eu fui procurar ver como que tava o encontro e falei, cara, não tá rolando. Aí eu falei, cara, se não tá acontecendo nada, eu acho que eu vou tentar escrever um projeto e vou mandar pra prefeitura. Daí eu fui falar com o Otávio, que eu sabia que era o organizador anterior. E aí quando eu perguntei pro Otávio, o Otávio falou, cara, então, veio muito bem a calhar essa sua ideia. Por quê? Porque o Otávio e a Suzy, eles tinham escrito um projeto juntos para fazer o encontro. E o projeto deles tinha sido aprovado. Só que o Otávio estava se mudando e a Suzy estava começando a faculdade. E nenhum dos dois ia poder tocar o encontro. E aí o que eles me propuseram era basicamente de eu assumir o projeto que eles tinham escrito e pegar que, tipo, eles já tinham mandado o projeto para mudar o encontro ali pro parque de ações da juventude ali, não lembro como que era o nome. Sei lá, eles mandaram o projeto, eu cheguei meio que perdido, querendo ver o que eu ia fazer, a parada já estava toda pronta, meio que organizada, já tinha uma reunião com o diretor para começar, e o Otávio e a Suzy já não podiam ir, eu já ia. A galera ajudou muito quando eu era organizador, porque eu era organizador sozinho, mas se tipo, não tivesse o Henrique, se não tivesse tipo, o Dudu, se não tivesse toda a galera, na real, tipo, que frequentava, tipo, dava muita força. Se não fosse isso, tipo, não teria acontecido comigo sozinho de jeito nenhum. Isso teria virado um caos, teria implodido. Acho que mais ou menos 1 ano depois que eu assumi, que o Duley, que também frequentava, se ofereceu para dar uma força e começamos a fazer juntos, basicamente. E aí meio que eu ficava responsável na parte de estrutura pela caixa, montar o som, deixar a música tocando, etc. E o Duley, ele levava e trazia a rede de vôlei clave e montava a quadra. De vez em quando a gente resolvia fazer uns espetáculos, quando a gente achava... Não tinha essa de uma vez por mês, era tipo... A gente tá fazendo encontro, tá vindo tipo, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas. De repente, de uma hora para outra, começa a vir 10, 15. A gente falava, vamos fazer um evento. E aí começava a vir gente de novo. E era mais esse o termômetro, assim. E a galera apresentava de graça, né, nos espetáculos. Tipo, agradeço muito todo mundo que sempre ajudou, que apresentou, que levou o número, que fez as paradas. Porque se não fosse isso, não teria acontecido, né? A gente, obviamente, não teria, naquela época, de jeito nenhum, cachê, uma ajuda de custo que seja para pagar para os artistas, né? Apesar de a gente ter um projeto aprovado dentro de um ponto da prefeitura.
Mas eu lembro, assim, que rolou um papo em 2015, assim, um retorno do encontro. E aí a gente conversava sobre a nossa geração do circo chegar e meio que tomar conta, assim, né, desse encontro. E ali meio que começou, assim, a minha história, assim, no encontro, né. Até então não era exatamente organizador, né, não tava dando ideias, mas estava sempre ali frequentando, ajudando a ideia de outras pessoas a se realizar, né. Teve um momento que eu cheguei do Rio, que eu fiz uma formação lá, e aí eu chego aqui em São Bernardo e não tá tendo encontro, porque o espaço onde a gente fazia antigamente estava fechado para uma reforma, que era o Paço Municipal ali. Na pista de skate tiveram muitos problemas com GCM, com a organização ali do parque, e aí eu acho que a galera foi largando mão. Eu chego aqui em São Bernardo e aí quero retomar, e aí comecei a encher o saco de todo mundo, assim, que eu podia pra gente poder retomar o encontro, né? E aí o pessoal já animou, pegou, cada um trouxe uma coisa, a caixa de som, o outro, o Ricardo já veio com a foto, o Circo do Asfalto chegou com a caixa de som, eu estava na disposição de ficar no som para as varietês. Eles voltaram com a ideia de fazer num lugar onde tinha mais trânsito de pessoas. Então a ideia principal foi fazer na praça ali do Conjunto Anchieta, que antes era conhecida como a Praça do Crack, né, por ter muita gente usuária ali, muito morador de rua que ficava ali nessa praça. No início, né, do horário de início ali do encontro, que era umas 6 horas da tarde, ali bombava de gente, né, para pegar o ônibus. Então tinha muita gente transitando ali no centro da cidade, né. E eu era muito jovem nessa época, eu tinha acho que 18 anos, 19 anos. Entendia o circo muito como uma prática esportiva mesmo, assim, fazia aéreos. E quando eu conheci essas pessoas e conheci o encontro, eu comecei a entender o circo como uma coisa mais profissional, assim. Pra mim foi muito legal que entrou uma Kombi dentro da praça e os palhaços saíam de dentro daquela Kombi. Então, pra mim, era um imaginativo do circo muito grande, assim. Então, era muito... Apesar de a estrutura do local ser ruim, a estrutura que a galera tinha era muito boa e cada um trazia o que tinha. Então, a Kombi era do Rafa de Barros, daí o equipamento de som acho que era do Dudu, o cenário e o picadeiro era do Circo do Asfalto, acho que as ribaltas. O Ricardo sempre fotografou, né? Então tinha um registro muito bom também da galera que estava lá. E aí também tem para mim era novo, não sei se isso estava rolando antes, que é a cena dos parques. Então tinha apresentação nos parques também de final de semana, e aí a semana era o lugar do encontro. E a gente começou a tentar articular de habitar aquela praça, né? Então tinha essa coisa da frequência. Nessa época eu era articulador da Rede Brasileira de Teatro de Rua, então tinha muitas ideias pipocando assim no Brasil de como ocupar esses espaços públicos. Então eu também estava vindo com essa bagagem e pensando que era importante estar ali fazendo, né? Então a gente pensar como essas pessoas estavam ali, pensar eventos, pensar que estar na praça naquele dia também vai transformando o lugar, né? As pessoas se sentem mais seguras de passar, ela é habitada por outras coisas que o encontro permite, né? Que se habite ali. Eu lembro que teve ação formativa também, né? Se eu não me engano, foi lá no Abílio também, oficina, a gente começava a falar de produção também, porque estava todo mundo em outro estágio de trabalho, assim, né? Nessa praça mesmo, a gente teve uma dificuldade que foi a falta de energia. Não sabemos se foi proposital que tiraram energia na época, porque foi louco, assim, a gente fez, acho que, uma varieté que encheu muito e fez alguns 5 encontros, que tava enchendo muito a praça, tava bombando muito. Quando vê, na quinta, na sexta, por aí, apaga a luz da praça. Até hoje a gente não sabe, não tem certeza, se apagaram a luz da praça porque a gente tava começando esse movimento lá, ou se foi por acaso mesmo de ter apagado. Mas sempre um empecilho que a gente tem é o espaço, né? Eu não lembro direito o que aconteceu, mas começou a ter uma dificuldade de fazer ali e começou um movimento do encontro migrar daquela praça para a área verde. Era um movimento também de vários artistas que a gente chama de hermanos, né, que são nossos parceiros de toda a América Latina. E na área verde já tinha uma tomada ali que a gente podia usar.
Tava recém-reformada, né, a praça, então o chão tava lisinho, perfeito, dava para fazer várias coisas. E daí depois disso eu acho que deu uma diminuída muito grande no encontro, que isso aconteceu porque a gente conseguiu um espaço fechado, que seria o Espaço Cultural Circo do Asfalto, e a partir do momento que esse grupo de pessoas estava se movimentando num espaço que era fechado, sem medo de GCM, de um monte de outras coisas, e que a gente estava fazendo também um trabalho com a comunidade daquele lugar, a necessidade do encontro existir foi ficando menor e ele foi morrendo aos poucos. Aí depois de um tempo, voltou uma necessidade de ter o encontro de novo e as pessoas entenderem que também nós mesmos mais dessa nova geração, não, temos que fazer o encontro de novo, não sei o que e tal. O encontro começou a pular por muitos lugares. E daí o encontro ele passou pela pista, ele voltou para o passo, ele foi para a área verde, depois agora a gente está realizando ele na Dajuve, porque também foi uma coisa que a gente avaliou de que a Dajuve só dá aula de aéreos. E a gente tem pouca gente repassando outros tipos de conhecimento circense, até porque o encontro foi se desintegrando, né, durante esse tempo, pandemia, enfim. Então, a gente precisava ter espaço para essas pessoas novas que estão entrando no circo, estão aprendendo no Dajuve se apresentarem. Como que a gente consegue isso? Tendo um espaço possível para essas pessoas apresentarem aéreos. E a gente conseguiu esse ano de 2024 o Dajuve, porque a gente está gravando essa websérie. Porque se a gente não tivesse gravando essa websérie, seria muito mais difícil a gente conseguir esse espaço. Eu acho que hoje o pior problema de estrutura do encontro é ter um espaço para a gente continuar existindo, né? Quando eu comecei no encontro, o encontro tinha essa característica de encontro de circo, de troca de coisas, bastante malabarístico, tão amplo dentro do circo como eu vejo hoje, que a gente tem diversas linguagens e as pessoas se encontram não só para trocar coisas de malabares, mas para trocar técnicas em geral e para trocar ideias sobre a técnica e sobre o fazer circense, então acho que isso muda. E essa produção me parecia, de fora, não estando, né, na produção, mas estando como pessoa que estava participando do encontro, me parecia mais uma organização disso, de uma festa, de uma celebração que semanalmente se fazia, e aí pontualmente tinham alguns palcos abertos, algumas coisas que aconteciam nesse sentido. E acho que isso foi importante para nos formar, porque era uma coisa semanal, então a gente conseguia estar semanalmente trocando ideia, evoluindo, criando, produzindo de alguma maneira. E isso desemboca no que acontece hoje, que é um encontro pensado para trocas de saberes, é um encontro que tem sempre apresentações, é um encontro que tem técnicas diversas, é um encontro que tem pluralidade, de 2006 para cá vivia outro mundo, né? E acho que o circo já era um lugar que me trouxe a possibilidade de entender diversidades nessa época e hoje veio se construindo e se consolidando com mais abrangência, com mais abertura, com mais possibilidade. Isso técnica, mas também social, também pessoal, também de particularidades. Eu acho que hoje o coletivo pensa muito nisso, né? Pensa em como é que a gente abrange mais técnicas e mais pessoalidades. Então acho que vai se consolidando um lugar de entendimento do fazer artístico, do fazer circense, que é amplo.